Meus irmãos, bom dia. Bom dia? Amém. Momento precioso nesta manhã na IBD, capacitar a IBD. Foi um estudo muito legal, planejamento, com a irmã Valéria na condução, a administração do estudo. E é muito importante ver, a comunhão preciosa dos líderes de células, dos irmãos interessados também. Uma nota aqui importante, queridos, você, membro da igreja, você visitante, você que está vindo de outra igreja para a nossa, outro dia eu ouvi alguém dizer que esse momento aqui, eu gosto da IBD, esse momento ali é só para o líder de célula. Não é somente para líderes de célula. Esse estudo da manhã em classe única, que começa às 9 horas, é para todos, independente de ser líder de célula, de ser membro da igreja, de ser visitante. Este momento é para toda a igreja, que é chamado capacitar, ou seja, a IBD, um novo formato, mas continua sendo a escola bíblica dominical no capacitar, onde você é treinado, você participa e você está inserido também nesse contexto. Então não fique de fora, você que está nos assistindo aí pela internet. Não fui à IBD porque é só para líderes de célula. Não, é para todos. Podem vir. Quando terminar esse módulo do capacitar, que o foco está sendo para a visão celular, nós iremos voltar aos estudos divididos, que você faz a inscrição e escolhe o tema que você quer estudar na Bíblia pela manhã. Então está esclarecido aí para todos, para ninguém ficar de fora nesta visão celular, ok? Vamos orar? Abaixe sua cabeça e vamos agradecer a Deus por mais esse momento e esse culto prestado ao Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória. Pai, nós queremos, Senhor, nessa manhã, com alegria em podermos estar aqui, mas é uma alegria mesmo, Senhor, porque é mais um dia que se renova, é mais um dia que temos a oportunidade de ouvir coisas novas, diferentes, porque esse dia nunca aconteceu na nossa vida, e nós somos gratos a Deus por esta manhã, pela vida dos nossos irmãos presentes, dos nossos músicos, dos líderes presentes. Ó Deus, obrigado pela edificação que já tivemos na escola bíblica, falando sobre o planejamento. Ó Deus, abençoa o pastor Lívio, que está nesse momento no Ragai, ali, ó Deus, fazendo a tua vontade, treinando líderes para o crescimento desta obra maravilhosa que é tua, Senhor, de propagação do Evangelho, as boas novas. Ó Deus, nós queremos te pedir por pessoas que estão nesse momento trabalhando e não podem estar aqui, as pessoas que estão enfermas e também não podem estar, aqueles que tentaram chegar e por algum motivo não conseguiram. Ó Deus, revista-os de poder. Ó Deus, encontre estas pessoas para acalmar os seus corações. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa tudo que estará acontecendo neste lugar, que é para a tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos adorar ao Senhor. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia. Gostaria de te convidar nessa manhã a se colocar de pé para estar adorando e louvando o Senhor Jesus. Salmos 84, seu versículo 1 diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e para a sua prole, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Amém. Gostaria de saber se nessa manhã alguém aqui que nos visita, possa levantar uma de suas mãos? Ninguém? Ali, seja bem-vindo em nome de Jesus. Grande prazer ter você aqui conosco. Gostaria agora, nesse momento, que você pudesse estar cumprimentando o seu irmão ao lado. E nesse mesmo momento nós estaremos cantando uma canção que diz: bom estarmos aqui louvando a Deus, porque é bom estar na casa do Senhor. Aleluia.
exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. E esse é o tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito, ó Deus. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, só Espírito. Canta lá do início, bom estarmos aqui. Bom estamos aqui louvando a Deus. Realmente é muito bom, Senhor. Tempo para isso, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus com só amor, um só Espírito, ó Deus. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus com só amor, um só. Clama a Deus, diga a Deus, venha nos abençoar. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar, e que essa união. Vamos cantar mais uma vez. Deus vai nos abençoar. Mas eu queria que você estendesse a mão aí para o seu irmão. Deus, Ele te constitui como um canal de bênção na vida do seu irmão. Então, a partir do momento que você estende a sua mão sobre a vida do seu irmão, você está profetizando sobre ele, que Deus está o abençoando, amém? Vamos lá? Venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Aleluia, amém. E que essa união realmente nunca falte para nós. E o motivo dessa união é Jesus, amém? Por isso, nós já podemos sentir a presença de Deus aqui nesse lugar, e a glória dele é manifesta aqui, amém? Então, com palmas, com alegria, vamos estar cantando essa canção que diz: eu vejo a glória, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. Amém? Eu vejo a glória, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. É o teu amor descendo aqui nesta manhã sobre a igreja, Senhor. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu e o teu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o ser. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão. Obrigado, Senhor, abrindo as comportas do céu. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero
sentiram o toque do Senhor aí? Amém, amém, aleluia. E por que nós estamos aqui nesta manhã? Para adorar ao Senhor, e com as nossas vozes, com o nosso coração, dizer para o Senhor: Pai, eu vim aqui para adorar o Teu nome, para receber de Ti a Tua unção, o Teu perdão, a Tua graça. Então clame, seu Senhor, adora o Senhor, diga: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que Tu és o meu Deus. Não existe outro e nem ninguém como o Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele é o Rei, Ele é Senhor, Ele é a raiz de Davi, o príncipe da paz. Aleluia. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Diga: vim para adorar-te. Vim para adorar-te. É a tua igreja que clama, Senhor. É a tua igreja que diz que Tu és o nosso Deus, totalmente amável, totalmente digno. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: aleluia, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Eu nunca saberei, realmente nós nunca saberemos, Senhor, o preço que Tu pagaste naquela cruz. Luz lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te. Aleluia. Somente para dizer a Ti, Senhor. Sabemos, ó Pai, que não temos nada a oferecer a Ti, mas nós oferecemos as nossas vidas a Ti, Deus. Maravilhoso. Mais uma vez, só as vozes, só as vozes. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Faça dessa a sua adoração e a sua oração, Senhor. Deus está sentado no seu trono, recebendo a tua adoração, totalmente digno. Tu és tão maravilhoso, Deus,
Tão maravilhoso, tão maravilhoso. Aleluia. Pai, nós te adoramos, Senhor, e nós te engrandecemos, Deus, porque os adjetivos seriam poucos, ó Deus, para te classificar, para dizer, ó Pai, que tu és grande, para dizer, ó Pai, que a tua misericórdia, a tua graça são indispensáveis para nós. Derrama sobre nós o teu perdão, derrama sobre a tua igreja a tua unção. Nós precisamos caminhar em intimidade contigo a cada dia, a cada momento. Ajuda-nos, Deus. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, porque sabemos, ó Pai, que somos falhos, somos pecadores, Deus, e a cada dia carecemos da tua ajuda. Nós, ó Pai, nós oferecemos a ti o nosso coração como tua habitação, ó Deus, e clamando e suplicando para ti, Paizinho, faça morada em nós, faça de nós o teu altar. Pai, a tua igreja oferece a ti os louvores, ó Deus, a tua palavra diz que tu se assenta no meio dos louvores do teu povo. É por isso, ó Pai, que nós não cansamos de dizer a ti que tu és grande, que tu és santo, que tu és poderoso, que não há outro como tu. Ó Deus, muitos aí fora tentam, ó Pai, achar, ó Deus, outras pessoas e outras coisas para, ó Pai, completar o espaço que a ti pertence. Mas nós sabemos que não há nada nem ninguém que possa nos completar como tu, Senhor. Ó Deus, e nós temos que ter essa certeza a cada dia, Deus, a cada momento, Deus. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Pai. Ó Pai, muitos, ó Deus, confiam em carros, muitos confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do teu nome, nome santo, nome sublime, nome doce, é o nome de Jesus. Aquele, ó Pai, que como ovelha muda no matadouro, mesmo sem ter pecado, ó Deus, foi crucificado naquela cruz, para que hoje, eu e todos, ó Pai, que estão aqui, pudessem, ó Pai, desfrutar desta maravilha, que era o acesso a Ti, Deus, e louvar e Te adorar, ó Pai, entrar no Teu santuário com louvores e adoração e dizer, Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado, ó Pai, porque eu sei que um dia, ó Deus, eu estarei contigo aí no céu. E, ó Deus, junto com os anjos, ó Pai, nós estaremos cantando Santo, 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 Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Pode se assentar. Nós iremos fazer a leitura, queridos, eu acabei esquecendo e pulei a leitura. Eu gostaria que fosse projetada a leitura que está no programa. Nós vamos fazer essa leitura conforme os irmãos estão assentados. Nós iremos ler, conta-se lá em Salmos no número 84. Vamos lá? Todos juntos? Como é agradável a tua habitação, Senhor dos exércitos. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém. E é confiando no poder, no nome do Senhor, na sua força, no seu amor de agir por nós, nós vamos ter esse momento, queridos, de intercessão. E são vários os motivos de orações. E você nesta manhã que está aqui, gostaria de lançar diante do Senhor a sua ansiedade. Não diante do pastor, não diante de mim, não diante do seu líder, mas lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de nós. Eu queria que você viesse aqui à frente, você que tem algo
de ansiedade, de lutas, de doença, de dúvidas, e quer lançar diante do Senhor, nós gostaríamos de orar por você nesse momento. Pode vir aqui à frente, nós estaremos orando, fazendo desse momento de comunhão na oração também. Bom dia, igreja. Eu queria pedir aos irmãos uma intercessão por uma criança. É filha de um amigo nosso. O nome dela é Letícia Gomes. Tem 14 anos. Na verdade, uma adolescente. E há cerca de uma semana ela sofreu um aneurisma. E por conta desse problema, um coágulo se formou no cérebro e está comprimindo o nervo óptico, e ela está perdendo a visão aos poucos. Então já não enxerga do olho esquerdo e o olho direito apenas 20%. Então os médicos não querem fazer a cirurgia porque ela corre risco de vida muito grande. É uma área muito sensível, muito complicada. Então a área médica já aconselhou os pais não fazer intervenção cirúrgica. Então somente o milagre de Deus, né, para fazer a mão poderosa de Deus ali interferindo, drenando esse coágulo maldito e liberando o nervo óptico para que ela não perca a visão. Ela tem 14 anos, seu nome Letícia Gomes. Muito obrigado. Fica aqui, fica aqui. Bom dia, irmãos, também. Eu quero pedir uma oração para um casal do meu condomínio, que durante toda a Copa teve sua filhinha de 2 aninhos no CTI, que pegou uma virose muito forte, e através dessa virose, uma bactéria entrou no seu cérebro, e na quarta-feira agora ela se foi. 2 aninhos, era a única filhinha. O casal ficou 7 anos para engravidar e perdeu agora. Então meu condomínio está todo arrasado. Nós estamos assim sem chão, muito triste. Ela foi cremada agora na quarta-feira e o casal está... A ficha ainda não caiu, né, irmãos? Eles estão assim, tipo que aéreos, anestesiados. Então eu peço oração, que os irmãos em casa também, que console aqueles corações daqueles pais, porque está difícil, tá bom? Obrigada. Eu quero pedir aos irmãos que ajudem em oração, que desde que começou a célula na casa da Elaine, que eu venho chamando a Vera para ir, uma amiga da gente. Aí quando foi agora, Elaine viajando, por conta disso, a célula das mulheres tem se reunido na minha sala e a dos homens lá na área. E depois, quando a Elaine voltar, volta tudo ao normal. Só que Deus tocou no meu coração que eu tinha que chamar o Edson para ele ir para a cela dos homens e a Vera vir para mim de antemão, que eles conhecem a minha casa. Aí eu conversei com a Vera, ela falou assim, segunda-feira eu te dou a resposta. Aí ele foi fazer um exame e está comprometida a próstata, está com câncer de próstata, já vou começar a cuidar dele, levar para o INCA, aquelas coisas todas. Então eu quero que os irmãos ajudem em oração. Edson e Vera. Edson e Vera, Paulo e Carlos, Letícia, né? Pode vir aqui, Wilson. Pastor Verle, eu gostaria que os irmãos ficassem perto. Vocês querem falar? Não. Ok. E eu gostaria, o pastor Verle vai estar orando, que vocês estendessem suas mãos, intercedendo por esses nomes, por as pessoas que estão aqui. Paulo, Carla, Letícia, né? E Vera. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque nós estamos aqui na Tua presença. E é na Tua presença que nós te clamamos, ó Pai, clamamos a Tua misericórdia. Clamamos, Senhor, a Tua soberania. Senhor, que o Senhor possa tomar em Tuas mãos esse casal que perdeu a Letícia. Em nome de Jesus, Senhor, só Tu pode confortá-los. Só aqueles que perderam filhos, ó Pai, sabe a dor que fica, Senhor, a saudade. Ó Deus, a angústia. Não permita que a depressão entre no coração deles. Não permita, Senhor, que a ansiedade tome conta deles. Não permita que pensamentos malignos, Senhor, do tipo que não conseguiremos outro filho,
tome conta do coraçãozinho deles, ó Pai. Mas em nome de Jesus, que eles sejam férteis, que eles sejam frutíferos. Senhor, que o Senhor multiplique, Senhor, que o Senhor dê outros filhos, ó Pai, e que eles possam ter uma família cheia, repleta de alegria, de felicidades, porque Tu és o Deus, ó Pai, que tem todo o entendimento, tem todo o poder, tem todo o domínio, tem todo o controle nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, que esse casal possa vir a entender o Teu amor, a aceitar o Teu amor, Senhor, e a compreender que Tu és um Deus maravilhoso, que supre todas as nossas necessidades. Em nome de Jesus, multiplique, Senhor. Transforme essa dor em bênção. E que no próximo ano, Senhor, eles possam estar felizes, Senhor, por mais uma gravidez. Torna aquele útero fértil, Senhor. Em nome de Jesus. Opera o Teu poder ali. Que o Teu povo possa estar ali, Senhor, abraçando, caminhando com eles, ó Pai, em nome de Jesus. Aqueles vizinhos que são Teus servos, que eles possam abraçá-los e falar do Teu amor, Senhor, e ministrar a cura, e ministrar, Senhor, a fertilidade naquelas vidas, em nome de Jesus. Toma, Senhor, as outras famílias nas Suas mãos, o irmão aqui, que o... Não é o nome dele? Do irmão Wilson, Senhor. Toma essa jovem nas Tuas mãos, opera, Pai, maravilhas na vida de Letícia, Senhor. Em nome de Jesus, Tu és o Deus de poder. E nós cremos, Pai, no Teu poder, Senhor, de cura, de libertação e salvação. Em nome de Jesus, Pai. De igual forma, Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial agora. Na mente, Senhor, e no coração da Gabriela e da Sara, que estão ali agora fazendo aquela prova, Senhor, aquele concurso. Ó Pai, em nome de Jesus, tome-as em Tuas mãos, dê a elas tranquilidade, sabedoria. Traga à mente, ó Pai, tudo aquilo que elas estudaram durante todo esse tempo, Senhor, com afinco, Senhor, com tanta ali vontade, Pai, que nós vimos, e que elas possam ser aprovadas, Senhor, nesse concurso, em nome de Jesus. Toma o Trindade nas Tuas mãos, os Joás, nos concursos que eles vão fazer, Senhor. De igual forma, dê a eles, ó Pai, a bênção dos céus, com uma aprovação, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado aqui neste lugar. Toma cada vida aqui nas Tuas mãos e opera a Tua maravilha nos dias de hoje, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. O Senhor é Deus, amém? Deus tem todo o poder para transformar essas situações em bênçãos na vida dos nossos queridos. Eu vou tentar falar. É mais um pedido de oração que eu vi aqui na frente. E a gente vem na frente, às vezes a gente não fala o que é o motivo de oração. Mas pode achar, não é nada sério demais, não. É só... Já tenho 6 meses que eu estou sentindo uma dor que ninguém descobre. É meio como se fosse uma chicotada. E quando vem assim, me deixa muito mal. Aí comecei a fazer um tratamento, mas eu acho que o tratamento também está me fazendo mal. Desculpa, mas... Isso está me deixando muito para baixo. A célula já sabe, tem orado, mas eu queria que os irmãos orassem também para descobrir o que é. Desculpa, mas... Ó Deus, abençoa a vida do Ricardo, Senhor. Tu sabes a ansiedade no seu coração. É um homem teu, Senhor, um homem de Deus. Abençoa a sua família, a sua vida, Senhor. Tu és o Deus que pode revelar aos médicos a origem desta dor, Senhor. Que a sua ansiedade seja, ó Deus, dissipada no nome de Jesus. Que ele possa descansar nos teus braços, Senhor. Sabendo que tu és o Deus de todo o poder. O Deus que pode transformar todas as coisas. É o Deus que criaste a sua vida. Que conhece da ponta dos pés ao fio de cabelo, Senhor. Ó Deus, faça com que ele possa
ali ter um alívio no seu coração. Crer no teu poder, nós sabemos que Ele crê, Senhor. Mas às vezes nós somos tão frágeis, Senhor, que situações da vida emocionais não conseguem, ó Deus, fazer com que sigamos, Senhor. Mas tenha misericórdia. Abençoa o teu servo, abençoa os médicos que estão cuidando dele, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos para a TV Viva, irmãos, nessa manhã. Depois nós iremos dar algumas notas também. Olá, igreja! Está começando mais um TV Viva. A próxima reunião do Conselho Administrativo será no dia 26 de julho, no próximo sábado, às 3 horas da tarde. Irmãos, no sábado, dia 2 de agosto, às 13 horas, nós iniciaremos um período de 24 horas de oração aqui na nossa igreja, que vai até o domingo, dia 3, até meio-dia. Venha estar aqui orando pela sua família, pelos seus amigos, pela nossa cidade, por qualquer coisa que esteja no seu coração. Será um momento muito precioso de comunhão com os irmãos e com Deus. Nos dias 9 e 10 de agosto, sábado e domingo, estaremos recebendo os cantores Estênio Márcios e Diego Venâncio na nossa igreja. Será um final de semana muito especial. Aproveite e traga seu amigo. E se você quiser saber da programação desse final de semana, dê uma olhada no seu boletim. Queridos, no dia 13 de setembro teremos um dia de batismo na nossa igreja. Nossa meta é de 50 pessoas, vocês lembram? Isso aí, então reserve a data porque será um dia muito especial e muito importante de festa aqui na nossa igreja e no céu também. Nós estaremos recebendo na nossa igreja o pastor e cantor Orlando Neri, que além de cantor sertanejo e pastor de jovens, ele lidera uma rede de 80 células. No dia 29 de agosto, sexta-feira, às 8 horas, nós estaremos tendo um encontro com ele sobre células. E no dia 30 de agosto, no sábado, nós estaremos tendo a nossa festa na roça, com barracas montadas pelas células da nossa igreja. E todo o dinheiro arrecadado será utilizado na nossa campanha Fazendo Justiça. Lembrando que a campanha Fazendo Justiça é para ajudar os nossos irmãos João e Cristiano na reabertura do processo sobre a morte da sua filha lá nos Estados Unidos. Se você quiser contribuir, além de vir na festa, que você vai poder se divertir muito, você pode fazer um depósito bancário, os dados para isso estão no seu boletim, ou você pode especificar no envelope de dízimos e ofertas na nossa igreja, que é para a campanha, e depositar lá na hora do ofertório. Irmãos, em agosto teremos novos cursos do Capacitar. Então, se você ainda não fez, você tem uma nova oportunidade. Ah, Rafaela, mas eu já fiz o curso do Capacitar. Temos novos cursos também. Então, você dá uma olhadinha no seu boletim, que com certeza vai ter um curso que você ainda não fez e que vai abençoar muito a sua vida. A PIB Viva está realizando o recadastramento da nossa membresia. Colabore com esse processo falando com a irmã Célia ou com a irmã Cláudia no stand aos domingos após os cultos, ou então fale com a irmã Carla durante a semana na secretaria. Caso você não saiba, aqui na nossa igreja nós temos uma pequena livraria que funciona lá embaixo do templo, embaixo da escada. Lá você vai encontrar materiais para sua edificação pessoal, como também para presentear seus amigos. Dentre esses materiais estão CDs, DVDs, livros e bíblias. Entre todos esses materiais que estão à venda na nossa livraria, você pode encontrar as camisas do Viva Mais, que estão lá por R$20, e também os DVDs do módulo Igreja em Células do Capacitar. Já temos do estudo 1 ao 4, você pode adquirir lá. Olá, gente, eu sou o Alvo e estou aqui de volta. Olá, eu sou a Helena. Igreja, no dia 26 de julho, de 9 às 5 da tarde, haverá um encontro de planejamento e organização da Pastoral de Ajuda ao Dependente Químico e apoio aos seus familiares, na Igreja Metodista em Cascadura. Haverá uma pequena taxa de R$20, que estará incluso café e o almoço.
Maiores informações, os irmãos procurem o pastor Jorge Henrique. E aí, igreja, tudo bem? Comigo está tudo bem e creio que consigo também está. Então, eu estou aqui para lhe comunicar que você que pegou esse papelzinho aqui com ajuda ao próximo, eu creio que já chegou a hora de você honrar com o seu compromisso, porque há famílias que necessitam de ajuda. E você, quando for ao mercado fazer a sua compra do mês, eu creio que já chegou a hora de você honrar com o seu compromisso, porque você ajudando aquelas pessoas que precisam, você vai se sentir bem. E você fazendo bem, você vai se sentir muito feliz. Amém? Não esqueça dessa campanha que o Alvinho acabou de falar pra gente, que é a campanha Compromisso com o Próximo, pois ela é muito importante. É isso, igreja. Fica por aqui mais um TV Viva. Até a próxima. Valeu. Tava tão sério ali, né? Depois ele saiu da tela, se soltou, né? Muito bom. Como vocês podem ver, os enfeites aí, e não se assustem com os balões estourando aí, tá? Não é tiro, fiquem tranquilos. E também tem alguns enfeites aí se soltando da grande festa de ontem, né? Nós tivemos ontem não um louvorzão, mas um louvorzaço, né? Vaneide estava aí também, a galera do louvor, os adolescentes, com a juventude. E foi uma benção, irmãos. A programação foi, assim, muito legal, muito jóia. Nós tivemos, em média, aí, eu contei 120, depois parei de contar. A Vaneide disse que tinha 150, mas era por aí, de 120 a 150 pessoas, e na sua maioria jovens, tá? E também tinha muitos adultos, pais, né, visitantes. O Luizinho trouxe uma mensagem edificante, muito boa, evangelística, no convite de jovens à salvação em Jesus. Foi assim uma noite muito alegre. Muitos chegaram aqui, né? O Joás está ali cheio de sono, mas está firme, né, Joás? Passaram o dia aqui arrumando isso tudo com a juventude, os adolescentes. Muito bom, parabéns para os líderes, Vaneide, né, a Gabi, a juventude, Joás, vocês aí que abrilhantaram a festa ontem. E orem por a nossa juventude, irmãos. Eles têm um talento incrível e quando eles querem, a coisa acontece. Podem ver os enfeites. E não só, foi muito mais além do que enfeites, né? Foi coisa real, viva, de louvor a Deus e essa alegria. Então, você também podem vir no próximo louvorzão, louvorzaço, venha, né? Porque eles dirigem, mas você participa com a sua presença aqui. Foi bênção pura. Parabéns, Vaneide. Irmãos, só para dar um aviso aqui, que nós temos o projeto Sorriso no Sertão, que não passou ali na TV Viva. Agora, no dia 28, a nossa irmã Ana Corso e o Joás estão indo para o Sertão encontrar-se com o Felipe e o pastor Eliel. Então, ali são 10 dias, 9 dias. E eles vão tratar daquelas crianças que nós detectamos o ano passado, quando fomos lá. Aí nós fizemos flúor, fizemos alguma limpeza, alguma coisa, mas dessa vez ela vai realmente tratar dos dentes das crianças. Então eles vão passar 9 dias lá fazendo esse projeto, a igreja está enviando, e que os irmãos estejam orando pela vida deles, para que seja uma bênção, que vidas ali venham aceitar o Senhor através desse projeto, desse trabalho, que não é só um trabalho social, é um trabalho evangelístico também. Então que a igreja esteja orando pela vida deles, tá bem? Amém. Irmãos, gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé. Vamos para o nosso momento de dedicação, de dízimos e ofertas. Então você que tem o seu dízimo ou a sua oferta, este é o momento de vocês estarem depositando aqui junto ao gasofilácio. Vamos estar cantando a canção que diz meu melhor a ti. Com palmas. Eu darei, pois dono de nada
nada sou, não importa o amanhã, se o futuro é somente teu. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. Meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Meu melhor a ti, meu melhor a ti eu darei. Não importa se o futuro é somente teu. Nossa motivação é, minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que esse é o nosso Deus, em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Sobre minha cabeça existem bênçãos, muito mais além do que eu possa imaginar. Mas estou certo que os meus celeiros serão fartos do melhor, dos frutos dessa terra. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que em minha vida venha. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Para ser a minha herança, para ser a minha herança, para ser a nossa herança, para ser a nossa herança. Aleluia. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós iremos fazer o momento dos aniversariantes pela noite, devido ao nosso tempo estar muito corrido, né? E aí nós fazemos as apresentações pela noite pelo nome que está no seu boletim. Queria convidar o pastor Peter, nosso amigo, o pastorzão aí, homem de Deus, para estar falando aos nossos corações aquilo que Deus colocou, né, no seu coração para transportar, transferir, né, para nós nesta manhã. Deus te abençoe, Peter. Bom dia a todos. É uma alegria estar com os irmãos mais uma vez para refletir com os irmãos sobre a palavra de Deus. É interessante que nós chegamos aqui, todos nós temos as nossas provações, as nossas lutas, as nossas dificuldades, e elas parecem grandes às vezes aos nossos olhos, né? E a gente chega aqui, aí escuta a irmã compartilhando a dor de uma pessoa que perdeu um filho, né? O irmão compartilhando a sua dor aqui, e a gente começa a sair de nós mesmos, né?
e a nossa dor parece às vezes pequena diante da dificuldade, da luta e da dor de outras pessoas. E é isso que Deus quer para nossas vidas, né? Que a gente saia da gente mesmo, que a gente se coloque no lugar do outro e que a gente possa compreender a dor do outro e possa ajudar e orar e apoiar. Eu gostaria de refletir esta manhã sobre um personagem bíblico que foi encorajado a sair de si mesmo. E este personagem, ou esta personagem, se chama Esther. E nós vamos encontrar a sua história no livro intitulado com o seu próprio nome, que se encontra bem próximo do livro de Jó. Nós temos Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios. Então, um pouquinho antes de Salmos e um pouquinho antes de Jó, na verdade, o livro que antecede a Jó é o livro de Esther. Eu gostaria de ler alguns versículos, gostaria de compartilhar com vocês a história e gostaria de refletir um pouco sobre ela. Então, o livro de Esther começa assim: o banquete de Assuero. Nos dias de Assuero, ou Xerxes, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã. Com dificuldade aqui para ler. No terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o Escol da Pérsia e Média, a nata da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Versículo 10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou os 7 eunucos que serviam na sua presença, versículo 11, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te pedimos que pela tua misericórdia o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, essa história, o rei Assuero, o rei Xerxes, como queiram, ele é chamado pelos 2 nomes na Bíblia, era o maior rei daquela época. Ele era praticamente aquele que dominava sobre o mundo conhecido. Ele tinha sob o seu reinado 127 províncias que iam desde a Índia até a Etiópia, na África. E ele dá um grande banquete para o Escol, que quer dizer a nata da sociedade, dos nobres, dos príncipes, das pessoas mais importantes. Depois de mostrar a sua grandeza, o esplendor da sua glória, das suas riquezas, por 180 dias, 6 meses, né? Quanto tempo que ele deve ter levado carregando aquela comitiva de lugar em lugar para mostrar as suas propriedades, para mostrar tudo quanto ele possuía e servindo essas pessoas de muito vinho, tanto quanto eles quisessem. Ele dá uma festa agora no pátio do palácio e ele reúne todo o povo
da cidade de Suzã, onde estava o Palácio Real. Então, o palácio é tão grande que o povo todo da cidade cabe no pátio do palácio. E todo o povo está ali, ele ordena que seja servido tanto vinho e tanta comida quanto os convidados desejassem. E diz a história que no 7º dia ele está alegre, ele está bêbado. E ele toma uma decisão. Ele, para se mostrar ainda mais, ele pede que chamem a rainha Vasti, porque ele quer que ela se apresente para as pessoas, para mostrar como a sua esposa, a sua rainha é tão bela, é tão formosa. E Vasti, que é uma mulher sensata, ela faz o que uma mulher sensata deveria fazer e se recusa a se apresentar. O rei, ele, naquela época, ele tinha o poder da vida e da morte sobre as pessoas. E ninguém deveria, em sã consciência também, se negar a um pedido do rei. E o rei fica muito chateado, o rei fica muito aborrecido, e o rei não sabe o que fazer. E ele consulta os seus conselheiros, a sua junta jurídica. E os conselheiros, eles dão a ele a seguinte orientação: olha, rei, se as pessoas souberem que Vasti tomou essa atitude, se recusou a se apresentar diante do Senhor, e o Senhor não fez nada, daqui a pouco nenhuma mulher vai honrar mais o seu marido. As esposas dos outros príncipes do teu reinado vão se recusar também a honrar os seus maridos. E nenhuma mulher vai respeitar o seu marido. Então o senhor precisa fazer alguma coisa. Então o que nós orientamos que o senhor faça é o seguinte: o senhor baixa um decreto ordenando que as mulheres respeitem os seus maridos. Que coisa absurda, né? Mas foi a orientação do seu corpo jurídico, e o rei disse: então tá bem, vamos fazer esse decreto, vamos fazer essa ordem. E assim foi decretado, que na verdade já era parte da cultura daquele povo e daquela época. As mulheres, elas tinham um papel um pouco subserviente naquela época. E é interessante que ele vai decretar alguma coisa que já acontecia na sua prática. Mas ele daqui a pouco passou o tempo e ele se entristece, porque ele se lembra de Vasti, e ele passou, ele acalmou, e agora ele sente saudades dela, ele não sabe o que fazer, e os seus conselheiros, mais uma vez, dão uma orientação a ele. Eles dizem o seguinte: olha, você, rei, promova um concurso de beleza e chame as jovens mais belas do povo e escolha uma que lhe agradar. E aí o rei promove esse concurso de beleza para escolher uma que vai suceder a Vasti. Na verdade, naquele primeiro decreto foi decretado também que Vasti jamais compareceria diante do rei, e ela seria reclusa também. Havia na cidade de Suzã uma jovem chamada Esther, ou Hadassa. Ela era muito bonita, muito bela, e os seus pais haviam falecido. Ela era órfã. E Mordecai, ou Mardoqueu, era o primo dela. Ela era filha dos seus tios, logo eles eram primos, sendo que Mordecai, ou Mardoqueu, era um homem mais velho, e ele resolveu cuidar de Hadassa, ou cuidar de Esther, como se sua filha fosse. E Mordecai orientou a Esther a participar deste concurso de beleza. E segundo a palavra do livro de Esther, ela encontrou o favor do eunuco
do camarada que tomava conta e que tratava das moças que eram pretendentes ao trono do rei. Mas também seguindo a sua orientação, ela não revelou ao eunuco a sua linhagem, a sua ascendência, de que povo ela pertencia. É interessante que Esther é uma jovem que é criada por Mordecai ou Mardoqueu, e ela segue as orientações do seu tutor. Ela segue as orientações do seu mentor. Ela segue as orientações dessa pessoa mais velha, dessa pessoa sensata, dessa pessoa bondosa, dessa pessoa sábia, que procura dar a ela direção, que procura dar a ela orientação, que procura dar a ela instruções para ser bem-sucedida em seus propósitos, para ser bem-sucedida em sua vida. Ela é uma jovem que ouve, ela é uma jovem que presta atenção, é uma jovem obediente, é uma jovem de boa índole. E segundo a história, por um ano, as moças foram submetidas a um rigoroso tratamento de beleza, por um ano. E a história conta que Mordecai estava sempre ali, no palácio do rei, acompanhando a Esther e tomando notícia de tudo que acontecia com ela. Ele era um responsável presente. Ele era alguém que estava perto, ele era alguém que se preocupava, ele era alguém que estava próximo, ele era alguém que se importava, ele era alguém que queria saber, era alguém que não a deixou, apesar dela estar numa posição boa, apesar de estar no palácio do rei, apesar de estar sendo bem cuidada, ele não esquece de Esther e ele a acompanha em todos os seus passos, como um pai deve acompanhar, na verdade, os seus filhos. E conta a história que o coração do eunuco se inclinou para Esther, que ela entrou no coração daquele homem, ele sentiu no seu coração o desejo de ajudá-la, de favorecê-la. E diz que também o coração do rei se moveu na direção de Esther também, e que ele gostou dela mais do que a todas as outras jovens. E havia tantas ali, e tão belas. É interessante que nós percebemos que o coração de algumas pessoas são movidos na direção de algumas pessoas. E a Bíblia diz que o coração do rei, como córregos que podem ser direcionados, assim é o coração do rei, na mão do Senhor, e o Senhor o conduz, e o Senhor o direciona para onde Ele quer. Às vezes nós pensamos que a nossa vida está nas mãos de uma pessoa. Às vezes nós temos pessoas que estão sobre nós, que têm autoridade sobre nós e que podem determinar alguma coisa com relação ao nosso futuro. E às vezes nós temos a impressão de que a nossa vida está nas mãos dessa pessoa e de que o nosso futuro está nas mãos desta pessoa. Mas a Bíblia diz que o coração dessa pessoa está nas mãos do Deus vivo, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e que o Deus Todo-Poderoso tem o poder de inclinar o coração, de direcionar o coração dessa pessoa para onde quer que Ele queira. Na verdade, em última instância, o nosso futuro, a nossa vida, o nosso destino está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O nosso destino está nas mãos do Deus vivo. O nosso destino está nas mãos do Deus de amor, que nos ama e quer e deseja o melhor para cada um de nós. O rei gostou mais de Esther do que de todas as moças. Mas a Bíblia diz que Mardoqueu ou Mordecai estava sempre na porta do palácio. Esther, apesar agora de ser rainha,
Esther, apesar agora de ser alguém importante, a Esther agora, apesar de estar no palácio, de ser a esposa do rei, de ser a mulher do rei, de ser uma figura importantíssima, essa jovem continuava seguindo as orientações do seu mentor, as orientações daquele que cuidava dela, daquele que a queria bem, como quando estava sob a sua casa. Deus coloca mentores espirituais na nossa vida. Deus coloca líderes sobre a nossa vida para nos aconselhar, para nos orientar, para nos dar instruções e conselhos sábios, que Deus possa nos ajudar a identificar essas pessoas de Deus, essas pessoas sérias, e a ouvir o seu conselho, e a ouvir as suas orientações, e a ouvir as suas instruções, porque nós percebemos através dessa história que as orientações de Mordecai sobre a vida de Esther fizeram com que ela fosse bem-sucedida em todos os seus caminhos. Que nós possamos orar e pedir a Deus que nos ajude a identificar esses homens de Deus, identificar essas mulheres de Deus, que possam nos dar estas orientações para nós procedermos de maneira que agrade a Deus e que agrade também aos homens para a sua glória. E a Bíblia diz que 2 eunucos ficaram muito aborrecidos com o rei e que arquitetaram um plano para assassinar o rei. E Mordecai tomou conhecimento deste plano e ele conversou com Esther e revelou a ela esse plano. E Esther, por sua vez, conversou com o rei em nome de Mordecai e revelou o plano a Mordecai, ao rei, Assuero ou Xerxes, como queiram. E o serviço de inteligência real começou a fazer uma investigação e descobriram que realmente aquele plano era concreto, era real, aquele plano existia e aqueles 2 funcionários do rei que arquitetaram o plano foram presos e foram condenados à morte por enforcamento. E conta a história que este episódio ficou registrado nos arquivos reais. Ele ficou registrado numa ata, foi colocado em ata. E conta a história que o rei tinha um assessor chamado Amã. E este homem chamado Amã, ele estava acima de todos os seus príncipes, de todos os seus ministros e de todos os demais assessores. Ele se tornou o braço direito do rei, o segundo homem do rei, o homem mais importante do reino depois do rei. E o rei ordenou que todos os homens do palácio se inclinassem e se prostrassem diante de Amã. Mas o judeu Mordecai, primo de Esther, tutor de Esther, que agia como pai de Esther, se recusava a cumprir esta ordem do rei, porque ele possuía dentro do seu coração uma lei maior. Ele acreditava num Deus único, num Deus vivo, o único Deus que merecia ser reverenciado, e ele se recusava a cumprir esta lei que ia contra um mandamento divino. É interessante que alguns anos atrás eu vi na televisão a história de um homem que estava dirigindo um trator. Aquele homem era funcionário da prefeitura e ele recebeu uma ordem de derrubar um barraco com o seu trator,
porque aquela família havia sido despejada. Era uma reintegração de posse. E aquele homem pegou o trator, ligou o trator, mas ele não conseguiu avançar. Aquele homem, ele ligou o trator, mas ele começou a pensar e se colocar na posição daquela família. E aquele homem começou a chorar. Ele começou a chorar. E ele falou: não posso fazer isso. E aquele homem que o supervisionava, que estava acima dele, disse assim: você tem que fazer, isso é uma ordem. E ele disse: eu não consigo fazer, eu não faço. Se o senhor quiser, o senhor faça, mas eu não vou fazer. Mas você vai ser despedido. Ele falou: eu posso ser despedido, mas eu não tenho coragem de fazer. Eu não tenho coragem de fazer. Porque havia uma lei maior no seu coração, que estava acima da lei dos homens. Um empresário nos Estados Unidos. Os Estados Unidos começaram a promover uma série de leis que incluíam assistência médica para os funcionários. E dentro dessas leis havia uma cláusula que dizia que os patrões deveriam fornecer também pílulas e métodos abortivos para funcionárias que engravidassem e quisessem abortar. E um empresário dos Estados Unidos, dono de uma grande rede de alimentação, ele disse: eu me recuso a fazer isso que vai contra a lei do meu Deus. Ele disse: eu fecho as portas da minha empresa, mas eu não vou fazer isso, eu não vou dar um centavo para fazer algo que vai de encontro às minhas convicções, para fazer algo que vai de encontro àquilo que eu acredito, para fazer algo que vai de encontro àquilo que eu creio. Eu não aceito fazer isso. Eu fecho as minhas portas, mas eu não vou me dobrar diante dessa lei. E o caso foi parar na Suprema Corte dos Estados Unidos. E a Suprema Corte dos Estados Unidos deu ganho de causa a este homem que recusou se dobrar diante da lei dos homens. Quando nós estivermos diante de algo que fira a lei de Deus, entre a lei dos homens e a lei de Deus, que nós possamos estar sempre ao lado da lei do Senhor. E Amã se recusou a se dobrar diante daquele homem. E Amã ficou muito irritado com isso. E algumas pessoas tentaram convencer ou dissuadir a Mordecai da sua postura de não se dobrar. E ele tinha declarado que era judeu. Era como se nós declarássemos que somos cristãos, que acreditamos em Deus, que servimos a Deus, e alguém pedisse que nós fizéssemos alguma coisa que vai contra a lei do nosso Deus. E eles queriam ver se ele ia se manter naquela postura quando falassem com Amã, e foram lá e contaram a Amã que Mordecai não se dobrava diante dele, que todos se dobravam, mas Mordecai não se dobrava. E Amã ficou enfurecido. E ele não achou que era suficiente acabar com a vida de Mordecai, mas ele estabeleceu no seu coração o desejo de destruir o povo judeu. E destruir o povo judeu significaria destruir aquele povo que trazia em si a semente do Messias, destruir a promessa do Cristo, a promessa de Jesus, a promessa daquele que seria o Messias, o Salvador do mundo, o meu Senhor, o meu Salvador, o teu Senhor, o teu Salvador, o Salvador de todas as nações. Aquele homem propôs no seu coração, mais uma vez, como outros homens no passado, a destruir a semente, o povo que carregava a semente do Messias. E ele conversou com o rei, era muito próximo do rei. E ele disse para o rei que havia um povo no meio daquelas províncias todas que não seguia
as leis do rei, que tinha hábitos diferentes, que tinha costumes diferentes, que era um povo diferente, e que aquele povo poderia causar problemas, poderia causar dificuldades. Era um povo insubmisso, era um povo que poderia causar problemas para o rei. E ele disse: se o rei quiser, eu vou mandar acabar com esse povo. Se o rei aceitar, eu vou mandar acabar com esse povo. E nós vamos pagar uma grande quantia de dinheiro para os tesouros do rei, dos despojos, provavelmente, que nós recolheremos, dos bens que nós recolheremos daqueles que forem exterminados. E nós vamos depositar esse dinheiro nos cofres do rei. O rei Assuero disse: você, Amã, você tem carta branca. Toma aqui o meu anel, toma aqui a minha procuração. O anel era a procuração do rei. Toma aqui o meu anel, que é a minha procuração, e você pode fazer como você bem entender. Eu não quero dinheiro. Você pode ficar com dinheiro para você, mas você faça como bem entender. Então uma recompensa foi oferecida pelo rei, através daquele decreto, para as pessoas que exterminassem os judeus. E foram escritas cartas, e foram enviadas para todas as 127 províncias, para comunicar o decreto do rei, selado com o anel do rei. E Mordecai, ao tomar conhecimento do decreto, ele rasgou as suas vestes, e ele foi para o palácio do rei. E Esther ficou muito preocupada e mandou saber o que estava acontecendo. Eu acho muito interessante a comunicação que acontece, a comunicação não verbal que acontece nessa história. Porque rasgar as vestes, vestir pano de saco e vestir pano de cinza era uma expressão para o povo de judeu, uma expressão de tristeza, uma expressão de desprezo, uma expressão de humilhação. Quando aquele povo se encontrava triste, quando aquele povo se encontrava desesperado, e quando aquele povo se encontrava humilhado, quando ele se sentia muito triste, quando se sentia muito mal, para expressar a sua tristeza, para expressar a sua humilhação, para expressar a sua indignação, para expressar a sua insatisfação, eles se vestiam, eles rasgavam as suas vestes. Eles se vestiam de saco e se vestiam de cinza. E foi isso que Mordecai fez, e ele foi para a porta do palácio do rei. Só que era proibido alguém vestido de pano de saco e sujo de cinzas estar na porta do palácio do rei, era proibido. O que Mordecai queria dizer com aquilo? Ele queria dizer, muito provavelmente: Esther, eu tenho alguma coisa muito séria para falar, eu tenho alguma coisa muito importante para falar. Então Esther mandou que alguém fosse lá. E a pessoa conversou com Mardoqueu, ou Mordecai. E Mordecai contou o que havia sido decretado contra os judeus. Ela mandou que levasse para ele uma roupa para ele vestir, mas ele se recusou a vestir. E aí, quando ela tomou conhecimento daquilo, ela disse: mas olha, tem 30 dias que o rei já não me chama à sua presença. E aquele rei tinha o poder da vida e da morte, como eu disse para os irmãos. E se alguém que não houvesse sido convidado chegasse diante do rei, se o rei não estendesse o seu cetro de misericórdia, essa pessoa deveria ser, pela lei dos medos e dos persas, deveria ser morta. E ela disse: eu não posso aparecer diante do rei sem ser convidada, senão eu posso ser morta. Já tem 30 dias que ele não me convida para comparecer diante dele. E Mordecai diz o seguinte para ela: Esther, não pense que porque você está no palácio do rei,
você vai ser poupada. Se você se calar, de outra parte, com certeza, o livramento vai surgir. O livramento vai acontecer. Mas você e a casa do teu pai vão falecer. E ele disse mais. Ele disse, quem sabe, se não foi para um momento como esse, para uma situação como essa, que você foi nomeada rainha, que você está aí onde você foi colocada. Quem sabe se não foi para esta situação mesmo que Deus levantou você. Meu irmão, minha irmã, Deus tem colocado você em um lugar, dentro da sua escola, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, desempenhando determinadas funções de relevância, de importância, que tem alguma influência. Há situações que podem levar você a se colocar numa situação de risco, para interceder por alguém, para usar a sua influência para dizer, eu não acho que isso deve ser feito dessa maneira. Para dizer, eu não concordo que isso deva ser feito dessa maneira. Ou para dizer, será que nós não poderemos fazer de outra maneira? Ou será que nós não podemos ter um outro olhar sobre esta situação, sobre este problema? Quem sabe Deus não te colocou neste lugar para usar você de maneira poderosa, para abençoar outras pessoas. Para não se preocupar somente com você mesmo, mas para interceder por outras pessoas, em favor de outras pessoas, para o benefício de outras pessoas. Quem sabe Deus não colocou você aí no seu trabalho, onde você está, para levantar a sua voz em favor de alguém que está sendo prejudicado, em favor de alguém que está sendo injustiçado, em favor de alguém que está sendo caluniado, em favor de alguém que está sendo oprimido. Quem sabe, se não é para um momento como este, que Deus tem colocado você aí onde você está, para levantar a sua voz em defesa de alguém mais fraco, de alguém que não tem forças e de alguém que não tem condições de falar por si mesmo. Quem sabe, se não foi para um momento como esse, que Deus colocou a você, Esther, como rainha, que Deus não colocou a você, João, a você, Pedro, a você, Antônio, a você, Maria, a você, Sandra, neste lugar onde você está, para fazer a diferença, e para ser sal da terra, e para ser luz do mundo, e para que os homens vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao nosso Pai, que está nos céus. Quem sabe? Quem sabe? Esther pediu que as pessoas intercedessem por ela. E ela disse que ela ia jejuar. Às vezes, nós estamos falando de questões sérias, que podem realmente colocar em risco a nossa posição, que podem colocar em risco o nosso futuro, que podem colocar em risco a nossa carreira, que podem colocar em risco a nossa família, que podem colocar em risco a nossa vida. Não estamos falando de coisas pequenas, estamos falando de coisas sérias. Ela disse, a minha vida está em risco. Eu peço que vocês orem por mim. Eu peço que vocês jejuem por mim. Eu vou orar também. Eu vou convidar as moças que me ajudam para orar comigo também. Nós vamos orar, nós vamos jejuar por 3 dias. E eu vou comparecer diante do rei. E se eu tiver que morrer, eu morrerei. Mas eu vou morrer fazendo a vontade de Deus. Esse espírito me lembra o espírito de Sadraque, de Mesaque, de Abidnego, quando foram confrontados por Nabucodonosor, que não se dobraram diante da estátua que foi erguida para a sua honra e para a sua glória, e que foram confrontados pelo rei, que disse, eu não acredito que vocês não se dobram e não se curvam diante da minha estátua, e vocês não obedecem ao meu decreto. E se vocês, eu vou dar mais uma chance para vocês, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês, eu vou mandar tocar mais uma vez a harpa, e eu vou mandar tocar mais uma vez a música, e vocês vão ter mais uma chance de se dobrar. Mas se vocês não fizerem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E eu quero ver quem vai ser o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos.
Eles disseram: olha, rei, se Deus nos livrar, amém. Se Ele não nos livrar, amém. Mas eu quero que vocês saibam uma coisa: nós vamos servir esse Deus, nós tememos esse Deus, e nós vamos honrar esse Deus, e se nós morrermos, nós morremos, mas nós vamos morrer honrando a Deus e servindo a Deus. Então, meus irmãos, a partir da perspectiva dela, de Esther, e a partir da perspectiva desses jovens, a nossa postura, creio que deve ser assim: eu estou aqui, eu vou orar e eu vou pedir a Deus que Deus cure a minha vida, cure a minha enfermidade, e se Deus me curar, amém. Mas se Deus não me curar, amém, porque eu vou continuar servindo a Deus e eu vou continuar glorificando a Deus. Eu vou pedir que Deus restaure a minha situação financeira, e se Deus restaurar a minha situação financeira, amém, mas se não restaurar, amém também, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e Ele cuida da minha vida. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que importa é que Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam, é porque Ele está comigo, e Ele me prometeu que estaria comigo, é isso que importa, e eu quero andar com Jesus, eu quero caminhar com Jesus. Uma coisa, Senhor, eu buscarei, que eu possa contemplar a formosura do Senhor, e me esconder no Teu santo templo, lá no oculto do Teu tabernáculo eu vou me esconder. Eu quero estar no templo do Senhor, eu quero estar na casa do Senhor, e eu quero cumprir a vontade do Senhor. Eu quero dizer como Paulo: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, conquanto que cumpra o seu projeto, a sua missão e o seu propósito para a minha vida. E Esther entrou na presença do rei com os seus trajes reais, e o rei, novamente uma comunicação não verbal. Quando ela entra diante do rei, no palácio, no pátio interno, lá dentro, e pode ser morta, eu como rei, qual é a minha interpretação? Esther está arriscando a sua vida. Ela tem alguma coisa muito séria para falar comigo, ela tem alguma coisa muito importante para falar comigo, porque para alguém arriscar a sua vida para comparecer diante de mim, o que ela tem para dizer é muito importante, é muito sério. E ele estendeu o seu cetro, ele disse: Esther, pode falar, Esther, pode falar, o que você quiser, até metade do reino eu vou dar para você. E Esther disse assim: olha, muito provavelmente instruída por Mordecai, eu quero que o rei compareça a um banquete que eu vou dar, e traga consigo a Amã, e lá eu vou revelar o meu pedido. E diz que o rei foi lá e conversou com a Amã e disse: Amã, olha, a rainha está querendo aí fazer um banquete para nós, ela pediu que convidasse você, eu queria que você estivesse aqui com a gente. E Amã já era o cara, né? Estava muito alegre, ele ficou muito alegre, e ele se deparou na saída do palácio com Mordecai. E ele passou assim, devagar, perto de Mordecai, mas Mordecai não se ajoelhou, não se dobrou, e ele ficou com um ódio mortal de Mardoqueu. E chegou em casa e se reuniu com sua mulher, e se reuniu com seus amigos, começou a falar das suas grandezas, de quantos filhos ele tinha, de quantos bens ele tinha, e disse assim: até a rainha gosta de mim, porque ela convidou para o banquete essa noite somente o rei e a mim. Até nas graças da rainha eu caí. Mas nada disso me satisfaz, enquanto eu não conseguir acabar com a raça desse Mordecai. E aí os amigos deles disseram assim: olha, faça uma forca e manda matar esse camarada. E ele foi, e aí então você vai lá para o seu banquete, feliz da vida. Faz uma forca, manda matar esse cara, mata ele, acaba com ele, então vai lá e se alegra lá no seu banquete. Ele falou: é isso mesmo que eu vou fazer.
gostou muito da ideia, foi lá, mandou fazer uma forca de uns 20 metros. E aí foi lá para o palácio do rei. Chegou lá de manhã cedinho. Mas antes disso, olha o que aconteceu. O rei não conseguiu dormir. Não tinha alprazolam, diazepam, não tinha essas coisas, né? Remédio para dormir. O que ele fez? Vocês sabem, meus irmãos, que coisa chata é a gente, para botar um camarada para dormir, é ler ata, né? É ler ata, né? Já a pessoa começa a ler ata, vamos ter assembleia aqui ordinária, e vamos ler a ata do mês passado. Que, acho que o pastor até aboliu aquelas assembleias assim longas, né? Então aí começa todo mundo a dormir aqui, abrir a boca, e aí o rei falou assim: não, eu não estou conseguindo dormir, manda trazer as atas aí, que quando começa a ler as atas eu começo a dormir, então vou ver se eu pego no sono. Aí começaram a ler a ata e leram que Mordecai descobriu um plano para que o rei fosse assassinado. E ele falou: que recompensa deram a Mordecai? E disseram ao rei: não deram recompensa nenhuma. Ele falou assim: não é possível. E aí ele escutou um barulho lá do lado de fora. E ele disse: quem está chegando aí? E disseram: é Amã. E Amã chegou lá para pedir para o rei para matar, para enforcar Mordecai. E aí o rei faz a ele uma pergunta. Ele diz assim: o que, Amã, muito bom você ter chegado. O que se deve fazer a um homem a quem o rei deseja honrar? E aí, Amã pensou o seguinte: quem será que o rei deseja honrar? É claro, sou euzinho. E ele falou assim, então ele falou o seguinte: olha, pensando que estava falando sobre ele, manda colocar nele as roupas do rei. Deixa que esse camarada monte o cavalo do rei. Coloca a coroa do rei na sua cabeça e mande que as pessoas mais importantes do reino acompanhem esse camarada e numa volta pela cidade, com o cavalo real, com as roupas reais, com as vestes reais, com a coroa real, com a comitiva real, os príncipes do reino, e que se proclamem em alto e bom som: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E aí o rei falou assim: ótima ideia, excelente, vai lá, faz isso mesmo, pega a roupa do rei, pega a minha roupa, pega a minha coroa, pega o meu cavalo, vai você anunciando, e toda uma comitiva, reúne as pessoas mais importantes e faz isso com Mordecai. A sorte começou a virar, né? A gente chama isso do feitiço virar contra o feiticeiro, né? A situação começou a mudar. Amã teve que pagar esse mico. Passou essa vergonha, imagina. E ele fez tudo o que o rei mandou e ficou arrasado. E quando ele chegou em casa, os amigos e a esposa já disseram: olha, pelo que parece, o negócio não está bom para o seu lado não. Parece que você vai ser derrotado por esse camarada. E durante o banquete, aquela noite, Esther abriu seu coração diante do rei e disse o seguinte: que alguém decidiu acabar com a vida dela. Olha a inteligência. Ela disse: alguém, rei, quer me matar. Imagina, eu sou a esposa do rei, eu digo: alguém está querendo me matar? Como marido, como você se sentiria? Ele disse: alguém colocou no seu coração matar a mim, rei. E não somente a mim, mas ao meu povo. E eu, se quisessem fazer da gente escravos, eu não ia perturbar o rei, não ia incomodar o rei. Mas essa pessoa quer me matar e quer matar ao meu povo. E o rei ficou indignado. E ela disse, e ele perguntou: quem foi que fez isso? E ela respondeu: foi esse malvado, esse canalha do Amã que está aí na sua frente. O rei ficou tão enfurecido e tão indignado que ele se levantou da mesa e ele foi lá no jardim do palácio, talvez respirar. Eu acho que Amã tinha tomado um pouco de vinho.
E diz que Amã começou a implorar a Esther por piedade, por misericórdia, e diz que ele caiu por cima de Esther no divã onde Esther estava. E quando ele cai e tropeça ali em cima de Esther, chega o rei. E ele olha para aquela cena e fala assim: eu não acredito. Depois de tudo que ele fez, ele ainda quer estuprar a rainha dentro do palácio na minha frente. Vêm os camaradas, colocaram um pano na cabeça dele e levaram ele da presença do rei. E disseram assim: olha, rei, o Amã fez uma forca. Ele fez uma forca de 20 metros para enforcar o Mordecai, aquele camarada que te salvou. E por que a gente não coloca ele lá? E o rei falou assim: muito bem, você vai lá e pode enforcar o Amã na forca de Mordecai. E aí Esther contou para ele tudo que Mordecai havia feito, como ele havia criado como filha, e o rei Xerxes, ou Assuero, colocou Mordecai sobre todo o reino, como seu principal ministro, em lugar de Amã. E aí, Esther implorou pelo seu povo. E o rei baixou um novo decreto, permitindo que os judeus revidassem os ataques que fizessem contra eles. E esse novo decreto, ele foi lá e Mordecai, um homem sábio, eu não sei que informação esse Mordecai tinha, mas imagino que fosse um homem que entendia das leis, porque ele chegou lá e o rei falou assim: olha, toma o meu anel agora, toma a minha procuração, vocês podem escrever o que vocês quiserem, porque aquele primeiro decreto que eu fiz, segundo a lei dos medos e dos persas, não pode ser revogado, não pode ser cancelado. Então, vocês podem escrever alguma outra coisa que possa ajudar vocês, e escrevam como bem entenderem. E aí Mordecai disse que agora baixava um novo decreto, que os judeus poderiam se reunir, que os judeus poderiam se ajuntar, e que os judeus poderiam se defender, e que poderiam atacar a todos que desejavam o seu mal. E agora eles poderiam revidar, eles poderiam se proteger, e eles poderiam inclusive atacar. E na verdade, foi isso que aconteceu. Os judeus, ao invés de serem exterminados, eles acabaram com todos os seus inimigos. Deus mudou a sorte do seu povo. Ah, meus irmãos, quando a gente vê essa história agora, é tão bonito, é tão maravilhoso, né? É maravilhoso. Mas a Bíblia diz que quando aquele decreto foi emitido, que houve choro, que houve pranto, que houve sofrimento, que as pessoas ficaram desesperadas. Ah, meus irmãos, nesse momento de desespero, nós passamos sempre por esses momentos. Nesses momentos de dor, nós terminamos como povo de Deus passando por esses momentos. O fato de ser povo de Deus, o fato de ser aquele povo que trazia em sua semente a descendência do Jesus, do Messias, não imunizou esse povo de passar pela provação, de passar pelo choro, de passar pelo pranto, de passar pela dor, de passar pelo desespero. Quantas vezes eu e você, meus irmãos, como povo de Deus, passamos pela dor, passamos pelo desespero, passamos pela luta, passamos pela dificuldade. Teve uma senhora que ela perdeu vários filhos, e ela perdeu muitos filhos, e ela teve uma gravidez, uma nova gravidez, depois de já ter abortado espontaneamente vários filhos, já estava quase 10 meses, e essa mulher, ela estava muito triste, e ela agora estava esperançosa de ter esse novo filho, mas quando chegou no final dos 10 meses, ela começou a passar mal e foi levada para o hospital, e ela teve
um novo aborto espontâneo. E ela estava muito triste, muito amargurada. E quando estava sendo levada de volta, ela pediu: não me levem para casa, me levem para a igreja. Ela chegou lá dentro da sua igreja e entrou no santuário, estava escuro. E ela começou ali sozinha. Ela disse: me deixem sozinha. Ela começou a chorar, e derramar o seu coração diante do Senhor. E à medida em que ela chorava e derramava o seu coração diante do Senhor, Deus foi colocando no seu coração a letra de uma música que diz: aclame ao Senhor toda a terra e proclame, louvor, majestade são dados ao Rei, incomparáveis são tuas promessas para mim. Em meio da dor, ela produziu um fruto maravilhoso. E pelo fato de ser do povo de Deus, nós não estamos imunes à dor. Esther não estava imune à dor, Mordecai não estava imune à dor, o povo judeu não estava imune à dor, mas Deus é aquele que peleja por nós. E a nossa perspectiva deve ser a de Esther. Se eu perecer, pereci. Se for curado, fui curado. Se não for, mas eu continuo servindo ao Senhor. É interessante que no livro de Esther, a gente não vê em um único versículo a palavra Deus. O nome de Deus não é mencionado, mas eu vejo Deus do primeiro versículo até o final. Existe um Deus invisível e discreto, escrevendo uma história por trás da nossa história, paralelamente à nossa história, em meio à nossa dor, em meio ao nosso sofrimento. Existe um Deus que às vezes nós não conseguimos ver e não conseguimos perceber que está escrevendo a nossa história. Um Deus que nos ama, um Deus que quer o melhor para as nossas vidas. Segundo lugar, a segunda lição que eu quero deixar para nós, que nós nunca sabemos quando é a nossa hora de agir. Quem sabe se para um momento como esse Deus não te colocou nesse lugar? Quem sabe se não foi para esta situação que Deus colocou você onde você está? E esse Deus é aquele que é capaz de transformar o pranto em alegria. Esse Deus é aquele que é capaz de confortar também os nossos corações. E no final, tudo dá certo. Não tudo dá certo no sentido de que nós somos curados, somos restaurados, somos libertos, que vivemos e não morremos. Não, tudo dá certo porque nós podemos dizer como Jó, se tivermos a atitude correta, porque nós terminamos por conhecer ao Deus a quem servimos. E nós podemos expressar como Jó: eu conheci o Senhor apenas de ouvir falar, mas agora, através da minha dor, através da minha dificuldade, através da minha luta, eu pude ver o Senhor. Agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. E é tudo que eu quero, meus irmãos. Eu quero ver o Senhor. Eu quero contemplar a sua face, a beleza da sua santidade. Eu quero me aproximar do Senhor. E eu quero cumprir a vontade do Senhor para a minha vida. Se perecer, pereci. Se morrer, morri. Se não for curado, não fui. Se não prosperar, não prosperei. Mas eu quero cumprir a vontade do Senhor. Porque eu tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Porque eu quero dizer como Paulo: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, a não ser que eu cumpra o chamado de Deus para a minha vida. Deus tem um chamado para a sua vida, um chamado maravilhoso, um chamado especial. Uma última coisa que eu quero falar. Esther arriscou sua vida diante do rei. Mas chegou um outro momento em que ela fez isso pela primeira vez. Mas daqui a pouco, ela criou coragem. Ela fez isso, ela se arriscou e agora ela se lança
diante dos pés do rei. Agora ela se lança nos seus pés, ela começa a chorar diante do rei, e o rei mais uma vez estende o seu cetro de misericórdia. Ah, meus irmãos, eu quero encorajar os irmãos e as irmãs a se lançarem diante desse rei, porque esse rei Assuero, que era um homem que não era tão bom assim, ele teve misericórdia da rainha Esther. Ah, que dirá o nosso Pai Celestial? Vai olhar para as nossas lágrimas, vai olhar para o nosso planto, vai olhar para a nossa dor e vai estender o seu cetro de misericórdia, o seu cetro de graça, o seu cetro de bondade, o seu cetro de amor, e vai confortar os nossos corações. É isso que eu quero convidar você a fazer, a derramar o seu coração diante de Deus, a derramar a sua súplica diante de Deus, a se abandonar nos braços do Deus que te ama e quer o melhor para você. Se lance aos seus pés, aos pés de Jesus, aos pés da cruz, esse Deus de amor, esse Deus de bondade, esse Deus de misericórdia, esse Deus de compaixão. Com certeza Deus vai estender o seu cetro para você e vai confortar o seu coração essa manhã. Eu gostaria de orar para terminar. Entre na presença de Deus. Você está na presença de Deus. Na verdade, não conseguimos sair da presença de Deus, mas de forma consciente, tenha convicção agora de que Deus está aqui diante de você. E agora, como Esther, derrame o seu coração diante dele. Qual é a tua petição? Qual é o teu clamor? Qual é a tua súplica? Qual é o teu pedido? O Deus que te ama está aqui, está ouvindo a tua súplica, está ouvindo o teu clamor, está ouvindo as tuas lágrimas, está ouvindo a tua petição. O Deus de todo conforto, de todo consolo, o Deus de toda a esperança está aqui essa manhã e Ele está ouvindo o clamor do seu coração. Ele está aqui, Ele te ama e quer consolar o teu coração, quer renovar as tuas forças, quer restaurar a sua vida. O Deus de toda consolação e de toda esperança está aqui. Derrame o teu coração diante dele. Ah, meu Deus e meu Pai, nós queremos nos lançar aos teus pés essa manhã, nos derramar diante do Senhor. Ó Senhor, Tu és todo poderoso, a vida e a morte estão no Teu poder. A nossa vida está diante de Ti, o Senhor tem o poder sobre as nossas vidas. Se o Senhor atender do nosso pedido, nós vamos dizer glória ao Teu nome. E se o Senhor não atender do jeito que nós queremos, nós vamos dizer também, louvado seja o Teu nome, vamos dizer, engrandecido seja o Teu nome, e vamos dizer, cumpra, Senhor, a Tua vontade na minha vida. Nós queremos dizer essa manhã com coragem, queremos dizer, Senhor, se tiver que perecer, perecerei, mas eu quero cumprir a Tua vontade. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero, Senhor, cumprir o Teu propósito para a minha vida, como disse Esther. Ah, Senhor, eu vou orar. Ah, Senhor, eu vou me consagrar. Ah, Senhor, eu vou clamar. Ah, Senhor, eu vou jejuar. Ah, Senhor, mas eu vou avançar. E eu vou fazer aquilo para o que o Senhor tem me chamado. Me dá coragem, Senhor. Me dá coragem, Senhor. Me coloca no coração das pessoas. Torna o coração das pessoas para mim, como o Senhor tornou o coração do eunuco para Esther, o coração de todos do palácio para Esther, o coração do rei Assuero para Esther. Torna o coração do meu patrão para mim. Torna o coração das pessoas que trabalham comigo para mim. Torna o coração daqueles que têm algum poder sobre a minha vida, sobre mim. Porque, em última instância, a vida deles e a minha vida está nas Tuas mãos. Tu que tens todo o poder. E a minha vida está nas Tuas mãos. A nossa vida está nas Tuas mãos. E nós podemos confiar em Ti, porque Tu és o Deus de amor, Tu és o Deus de bondade, Tu és o Deus de graça. Conforta os nossos corações. Renova as nossas forças. Renova a nossa fé.
Dá-nos um espírito renovado, Senhor, restaurado. Restaura o nosso vigor, refrigera a nossa alma, Senhor. Guia-nos pela vereda da justiça por amor do seu nome. Eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia vão nos seguir todos os dias da nossa vida, e nós vamos habitar na casa do Senhor para todo sempre. Nós vamos habitar na casa do Senhor para todo sempre. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza, e por ela nós te agradecemos, e nós te louvamos, e nós te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem dizer amém por esta mensagem edificante? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, abençoando a vida do pastor Peter, agradecendo por ele estar conosco. Muito obrigado, pastor. Vamos orar nesse momento. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo pastor Peter ter atendido o nosso convite. Ó Deus, abençoa o seu ministério, abençoa a sua carreira, abençoa a sua família, abençoa a sua igreja, Senhor, em nome de Jesus, que ele possa estar sempre, ó Deus, disposto a te seguir e disposto a ouvir a tua voz e poder transmiti-la como nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado. Amém. Irmãos, Deus abençoe vocês e voltem à noite para estarmos aqui reunidos no nome do Senhor. Amém.